Meus queridos amigos, bem-vindos. Legal encontrar vocês de novo aqui no XM, tá? Eu quero falar de uma coisa interessante que eu tô compartilhando lá no canal do Telegram com alguns inscritos que a gente fala um a um, né? Alguns de vocês podem saber que recentemente eu passei por uma provação familiar intensa. E é sobre esse exemplo que é o vídeo de hoje para você que também está passando por alguma coisa parecida. Eu quero que você dê a devida importância para o poder que é observar e a importância que é de você ter um pensamento, um raciocínio abstrato em cima da situação que você está vivendo hoje. Isso tá no nosso curso gratuito, Método XEN, na playlist. Entra lá, não vou lembrar se é a aula 7, chamada Observação ou Poder de Abstração, né? Assista. Abstração é toda a capacidade que um ser humano tem de ressignificar, atribuir novos significados a algo que pareça sólido ou imutável. Isso é uma coisa que só nós, como seres humanos, emanados do próprio Criador, co-criadores, conseguimos fazer. O poder do soltar, que também está no curso, é quando o universo diz: tudo o que você tem apego, você joga longe, você empurra para longe de você. Tudo o que você tem apreço, que você tem preferência, você atrai. Porque existe uma diferença entre apego e preferência. Tudo que você apega, agarra, tenta puxar para você, você está mandando carência. Então você vai jogar aquilo para longe da sua vida. A partir do momento que você solta aquilo, que você desiste, que você não dá mais a devida importância para o que antes devia ser importante, mas não é, aquela coisa acontece. Quando você desiste de tentar fazer um negócio dar certo, quando você desiste de fechar uma venda ou desiste de pegar um cargo, uma promoção, quando você desiste de tentar fazer um relacionamento dar certo, a coisa acontece. No outro fim de semana, na virada de sexta para segunda-feira, isso já aconteceu com você. Quando você finalmente desiste de vender um imóvel, um carro, a coisa acontece. Esta é a coisa mais fundamental que você pode aprender numa vida espiritual. O poder de soltar e o poder de abstração de algo. Ok? É com muita alegria que eu também digo que nós estaremos lançando o nosso primeiro material, o nosso primeiro infoproduto, que fala diretamente com o curso gratuito Método XM, tá bom? É um material, é um infoproduto digital que vai complementar o nosso curso gratuito para um preço acessível a todos. Fico muito feliz de dizer isso, tá bom? Se você está vivendo uma situação que você tem que cuidar de parentes idosos, parentes doentes, se você está vivendo uma situação que você está odiando o seu trabalho, e eu sei exatamente o que é passar por isso, você precisa agora ter poder para abstrair, ter poder para ressignificar isso. Olha essa pessoa doente que você está olhando de longe e veja, coloque-se por um momento no lugar dessa pessoa e sinta que essa pessoa viveu uma vida inteira em função da sua alegria, em função da sua felicidade. Querendo ou não, fazendo as escolhas erradas, você está onde você está hoje. Você tem um teto sobre a sua cabeça, porque essa e outras pessoas fizeram algo certo. Fizeram muitas coisas erradas, mas fizeram algo certo. Então, alegre-se em estar vivendo isto com esta pessoa. Porque assim como eu tive a experiência da morte mais próxima que eu tive até hoje da minha família, um dia a única certeza da vida que você tem é a morte nesse momento que nós vivemos. Você pode olhar para aquela pessoa no caixão e você pode chorar lágrimas de tristeza e falar: por que eu não fiz? E pensar em tudo que foi, devia ter sido e não foi, ou você pode chorar de lágrima de alegria e orgulho e pensar: eu estava lá, eu fiz.
Eu não deixei nenhum sorriso passar. Eu não deixei nenhum fim de semana de ir visitar e de cuidar dessa pessoa com amor. Você escolhe. Isso é o traço de um ser humano maduro, autorresponsável. Então você decide o que você vai viver. Esse é o processo de iluminar a si mesmo. Não estou falando de você virar um avatar, não, transcender a humanidade. Iluminar-se. Então, tomando para nós uma leitura, né, de um grande mentor aqui do canal, que é o Alan Watts, ele fala que aqueles que estão no processo de despertar, e se você está aqui vendo isso, você está talvez num processo de enganação ou um processo de querer brincar com o processo de despertar, porque você realmente não está levando a sério isso. Então, isso significa, pessoal, que quando você estiver pronto para com que algo aconteça e venha até você, esse algo vai acontecer. Somente no momento que você tiver desprendido todas as forças disso e tiver realmente soltado e tirado o peso do ombro de que você fez o que devia ter feito. Ok? O processo de iluminação acontece assim. É fazer sem a intenção de fazer. É a ação sem a intenção de fazê-la. Como o próprio Alan diz, Wu Wei, que também está no método XM, significa ver uma porta à sua frente e ao invés de você tentar forçar a fechadura ou forçar a chave que você tem na mão, se você fizer demais isso, você quebra a fechadura ou você quebra a chave lá dentro e você não passa pela porta. O segredo da vida é você pegar essa chave e com mínimos esforços delicados, você tentar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, girar, sem a intenção de que a porta vai abrir naquele momento e uma hora ela se abre. É dar toques sutis. Toque sutil é uma técnica que estará 100% exclusiva no nosso infoproduto que vamos lançar daqui a poucos dias. Acredito que em uma semana ele estará sendo lançado. E lá tem técnicas exclusivas que não só eu, mas muitos que vieram antes de mim usam estas técnicas mentais, tá? Muito, muito interessante esse conceito. Então, agradeça, agradeça, agradeça. E honre e respeite os teus ancestrais e aqueles que vieram antes de você. Você só vai ser livre quando você puder libertar as pessoas que estão atreladas antes de você na sua vida. E esse processo de libertação não acontece necessariamente com você pedindo perdão. Acontece com você se perdoando. E simplesmente deixando o resto das coisas serem como são. E é difícil. Mas precisa ser feito. Ok? Grande abraço.